Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui algumas perguntas. O Igor mandou para nós sobre o vídeo da renda de R$ 4.000. Muito obrigado aí que você gostou da análise, Igor. Quer dizer que nos pré-fixados com juros, precisa reinvestir para superar a inflação? Precisa, precisa, tá? Precisa. Porque, veja só, a renda do pré-fixado ela vai ser sempre igual. Depois que você atinge a melhor alíquota do imposto de renda, que é 15%, você vai ter o 48, você vai ter isso aqui de renda por título. 41 e 48, sempre, a cada semestre. Que, aliás, vai ser a maior parte do tempo da vida útil do título. Ora, não precisa ir muito longe para ver que 48 e 80, 41 e 41 e 48, hoje em dia compra, sei lá, algumas coisas, daqui a um ano já não vai comprar, pessoal. Tá? Então, sim, e no IPCA não. Por quê? Porque no IPCA depende da cesta de produtos. Porque a inflação, o índice IPCA é uma grande média, pessoal. No curto prazo, sempre vai dar errado. Eu acho que esse é o melhor jeito de entender o IPCA. No curto prazo, sempre vai estar errado. Sempre vai estar errado comparando com a sua inflação. Já no longo prazo, vejam bem, pessoal, é inflação dentro do Brasil, dentro do risco Brasil, dentro da moeda real. No longo prazo, a inflação vai convergir para um determinado ponto. E aí as coisas vão ficar mais ou menos equilibradas. De maneira que eu não tenha assim uma grande diferença da minha inflação pessoal, desde que eu não consuma produtos muito extravagantes, é óbvio, certo? Que eu consuma ali alguns produtos de uso muito comum e que estão no índice PCA. Se eu consumir alguns desses produtos, tá? E esses produtos estão bem representados no índice PCA, no longo prazo isso vai convergir. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? E inclusive a gente pode, até se vocês tiverem anúncios, comprovações de quanto era o preço de determinado produto, preço normal, não em promoção, preço normal de determinado produto em determinado ano, é muito interessante fazer esse levantamento. Pega um prazo aí de 15, 20 anos, a gente já começa a observar essa tendência. Ainda haverá diferenças, mas nós teremos tendência. Então, no curto prazo, por que eu falei tudo isso? Porque no curto prazo, esse aumento, o meu cupom de juros, digamos, é R$ 100, e aí a inflação no semestre foi 1%, ele vai aumentar para 101. Eu não vou conseguir comprar grandes coisas se o leite, por exemplo, que era R$ 5 o litro, passou para 7 ou 8. Claro que não. Mas ele está seguindo o índice. E no longo prazo, sim, esse índice vai refletir de maneira mais parecida à inflação pessoal quando os produtos estão no índice, certo? Claro, se eu for falar assim de um leite vegano feito de amêndoas plantadas nos Balcãs, aí é claro que isso não está no índice IPCA e não faz o menor sentido, né? Então é isso. Mas quanto à reaplicação, ela não é necessária no Tesouro IPCA com juros. Então a pessoa pode viver com a renda de maneira mais tranquila. No prefixado com juros, não de jeito nenhum. O Anderson pergunta para nós: por que no dia 18 de maio de 17 a taxa era IPCA mais 5,97, acho que no IPCA 35, né? E o preço era 593 e agora em 2022 a taxa é 6,20, quase mais até. E o preço quase dobrou, 1.040. Não entendo porque nesse caso o preço passou longe de ser inversamente proporcional ao valor do título. Se o título superou 1.040, eu não sei de qual título você está falando. Será que acho que é do IPCA 45? Não sei mesmo. Mas, enfim,
esse dado aqui mostra o seguinte: se for um Tesouro IPCA, nós temos duas coisas acontecendo. O valor nominal atualizado crescendo, e nós temos um período razoável aqui de 5 anos, certo? Então o VNA cresce, o preço do título vai acompanhar com muitas oscilações, é óbvio, o, o, o índice que ele está seguindo, que no caso é o IPCA. E se for, você estiver falando de algum prefixado, aí o tempo faz a diferença, porque o valor não muda, o valor nominal não muda, mas sempre 1.000, mas o tempo, teve um lapso de tempo. Então, o título vai se aproximando do valor nominal à medida que o tempo passa e que ele chega na data do vencimento. Então é por isso, tá? É por isso a marcação a mercado, que essa é, entre aspas, a grande lei da marcação a mercado, taxa cai, preço sobe, taxa sobe, preço cai, que inclusive nós popularizamos bastante essa maneira de falar 4, 5 anos atrás, aqui no canal. Isso vale muito para o curto e curtíssimo prazo. Você começa a ter longo prazo aí, 5 anos ou mais, marcação a mercado, esquece, certo? Então a gente ganha da marcação a mercado com o tempo, tá? Isso é muito importante. O Alexandre Costa mandou para nós: por que o rol é tão pequeno? Por que são poucas as opções? Eu também gostaria de saber. Eu acho que se o Tesouro Nacional quer mais investidores, quer ser mais agressivo no mercado, ele tem que disponibilizar no mínimo 20 títulos, certo? Tem que disponibilizar mais prazos aí para a pessoa programar melhor a aposentadoria, os prazos de renda. Tem que oferecer também os prefixados de curtíssimo prazo que oferece nos leilões. Não importa o imposto de renda, pô, o investidor sabe que se ele comprar a menos de 2 anos do vencimento, ele vai estar com uma alíquota mais alta de imposto. Ele sabe. Então, que bobagem é essa, né? No começo do Tesouro tinha prefixado de 6 meses, lá em 2002. Hoje em dia não tem mais. Eles fazem essa regra que não está escrita em lugar nenhum, diga de passagem, mas eles até comentam em entrevistas. Então, assim, eu acho que eles têm que colocar mais títulos, sim. Eu acho que o ROI é pequeno. Eu acho que não tem que tirar título, certo? Eu acho que o IPCA 24 tinha que continuar. O IPCA 35 com juros e o IPCA 50 com juros, que eu sinto muita saudade, tinham que continuar. E assim por diante. O Lindolfo mandou para nós: tem um IPCA 26 comprado em fevereiro de 21 com IPCA mais 2,92. Seria melhor levar até o final ou trocar por um IPCA mais longo? Olha, Lindolfo, depende do seu objetivo, depende do seu prazo. Vamos dizer que lá em fevereiro de 21 você estava começando a investir no Tesouro Direto, ainda não sabia muito bem o que fazer ou como é que funcionavam os títulos, e aí você comprou o IPCA mais curto, até porque ele é recomendado como carteira segura. Por exemplo, uma carteira que a gente comentou muitas vezes aqui no canal, meio a meio em Tesouro Selic e IPCA 26, carteira super segura. Então, e aí agora você se sente seguro por um prazo mais longo, por um IPCA 35 ou até por um 45, com as taxas excelentes do jeito que estão agora? Eu acho que se quiser fazer essa troca, eu não vejo problema. Eu acho que o principal fator aqui é o seu objetivo e como você vai se sentir com isso, certo? Porque quando você vai para um prazo mais longo, a marcação a mercado pega mais forte no curto prazo. Isso aí vai acontecer. Eu quero mostrar para vocês como é que foi o IPCA 26 lá em fevereiro de 21. Então, o nosso amigo ali, ele comprou a menos de 3 mil reais, como vocês estão vendo aqui. Foi 292, né? Não sei se o... Vamos ver se a gente acha essa taxa na data. Mas... aqui... Não, ele comprou... Para época, ele comprou bem. Aqui, cadê? Apesar da taxa ter subido, mas ele tinha conhecimento daqui para trás. Ele não tinha conhecimento do que viria
a acontecer, ninguém tinha. Então, bom, pagou menos de 3 mil, isso é o que importa. E aí, pessoal, eu quero comentar aqui, isso aqui é o gráfico de todos os anos do preço do IPCA 26. Vejam que dá para traçar visualmente aqui, ó, facilmente uma linha de tendência de alta. Claro, porque o preço está abaixo do VNA e ele vai ser o VNA no dia 15 de agosto de 2026. Então ele aos pouquinhos vai chegando lá, subindo, descendo, vai chegando lá. Mas vejam como é completamente diferente da curva de taxa. Aqui a taxa, meu Deus, a taxa triplicou nesse período. 6,20 perto de 2,04, a taxa aumentou 3 vezes. Mas o preço cresceu. O preço aumentou. E aí o nosso amigo comprou lá por menos de 3 mil, se for resgatar agora, ele vai resgatar provavelmente menos do que a inflação, sim, provavelmente menos do que a inflação, sim, porque esse efeito da marcação ao mercado de reduzir a rentabilidade ainda está presente. Mas não seria maiores problemas, não seria um problema se ele quer partir e for ficar até o vencimento, no IPCA 35 ou no IPCA 45 ou mesmo no 32 com juros, certo? Isso tem que ser dito de maneira bem clara. Eu já entendi, já sei como é que é, já sei que se de repente o IPCA, por exemplo, 45, de repente, é que eu estou gravando o vídeo com antecedência, mas de repente quando você estiver vendo o vídeo, ele pode estar menos de R$1.000. E aí a pessoa fez a troca e aí começa a arrancar os cabelos. Não, tem que saber disso antes. Tem que saber que existe essa possibilidade. E que se ficar até o vencimento, sim, eu acho uma troca interessante. Mas o que determina é o que o investidor quer, é o objetivo do investidor. Por isso que não tem como fazer recomendação nesse tipo de situação. Certo? Isso é uma decisão que tem que ser do investidor. É ele que sabe o que ele quer, o prazo que ele vai suportar, que vai ter uma marcação ao mercado mais forte. Se ele trocar por um prazo mais longo, vai. Mas se ele ficar até o vencimento, tá tranquilo. Ele vai ter tudo de volta e mais um pouco. E fazendo a troca com um pequeno lucro, eu não vejo problema, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.